Pessoal, como eu já falei sobre a editora Amazonas, sobre a teologia e motricidade, eu lembro certa vez que quando a gente fazia juramento relacionado quando era formados e falávamos que era defender ao cidadão e as questões relacionadas à diminuição ambiental ligada aos conflitos relacionados às próprias pessoas. O que eu quero dizer aqui, entre pontos importantes, então não vou falar o livro que eu levantei aqui, mas eu vou citar um campo universal, um campo da ciência e da religião, que eu não gosto em campo de destaque, ok? Nos traz porventura, entre Provérbios 21 ao 22, nos traz campos que vai salientar o império das trevas, que alguns falam. E o império das trevas há um movimento. O império do bem há um movimento. Aonde há um movimento, há um momento. Aonde eu quero chegar sobre conclusões da pedagogia esquelética. O dia de ira vai chegar para todos, ou seja, debaixo da terra. O ser humano pode ter suas classes, tapetes A ou B ou C, vai ter momentos de luxúria e avareza. A avareza eu peguei como conclusão que a avareza, como um homem miserável que eu sou, como um homem miserável que nós somos, nos traz uma corrupção notória entre o próprio corpo e as suas próprias tatuagens ligado à caminhada. Ok? Aonde eu quero chegar? Quando eu falei sobre o princípio de força, eu vou usar como campo exemplar que quando respeito aqui aos teólogos, que eu sou ligado a especialistas na área de treinamento esportivo, vou fazer uma comparação aqui. Não sou em campo de destaque. Tempos atrás eu falei com o senhor que eu respeito alguns púlpitos, somente a mim mesmo, para falar o nome de Jesus, começar a falar essas questões. A minha pesquisa, que eu coloquei como fatos e regras sociológicas, não tem como falar sobre judeus, sobre amos, sobre escravos, sobre os barões, ou seja, sobre servos, ou seja, sobre plebeus, plebeias. Nos traz um relacionamento muito importante. Eu quero dizer que é o primeiro ponto importante. Ali em Gênesis eu falei sobre o que? É o escândalo anatômico, ok? É o Gênesis esportivo, ou um desporto que ocorre em alguns autores, como a Carvalho, que falou ali agora, há pouco tempo eu estava vendo ela. A Carmen Carvalho, ela também é estudiosa de gênero, que nos traz um relacionamento ambíguo entre a mulher e o homem e os seus próprios desejos, como Judith Butler. Eu quero chegar como em campo de escalonadas e pontos importantes entre ira, amor, ódio e essas deformações que ocorrem no nosso próprio corpo e essas comunicações estéticas e tecnológicas entre aplicabilidade e surtabilidade. Há uns surtos, nós lembramos de Pilete, o Claudino Pilete, o próprio Nelson Pilete fala sobre Moisés, ali sobre a história, os campos, um engenheiro civil, ali no povo do Egito. Nós olhamos aqui a Copa do Mundo, a Copa do Clube, Copa de Clubes do Mundo, que relacionou vários times, o Egito, outros times que nos traz destaque notório. Mas, pois bem, é lógico que ficaram ainda aquém alguns times que não aceitaram, eu acho. Ao meu ver, mais lógico que se é clube, ali deve ter o quê? Vários idiomas, misturas, um caldeirão de uma cultura heterogênea que traz a pesquisar da onde vieram os próprios jogadores. Muitos devem de Israel, outros da Afeganistão, Arábia Saudita. São homens e mulheres que se destacaram. Eu quero dizer que a primeira fase que ocorre entre as fases de litúrgicas que eu coloquei no campo da motricidade teológica é um campo de um escândalo anatômico ligado à ciência e religião, não só os termos cristão ou cristandade que fala, mas todas, nos traz um aval muito importante sobre a identidade que tem a educação física. E a educação física não tem noção do poder que tem entre a sua identidade relacionada à religião que estuda. Lembramos de Castellani Filho, Lino Castellani, 2014, o Lino Castellani, que ele fala em 2014 sobre que a educação física não tem noção. Em 2014, ele trouxe destaques sobre analisar essas questões de pesquisa. Não quero ser um Pascoal na vida, um tipo de homem que quer reintroceder a sua vida e o seu ciclo de vida.
Na primeira fase ali é um escândalo anatômico, quando o próprio Moisés bate na rocha. E as questões de mandamentos e os tempos lendários que acontecem. Tem momentos na vida como liderança, acontece um escândalo. Propriamente dito, em tempos atrás eu levei pancadas e porradas. Houve uma pedagogia esquelética, vou chegar até lá na pedagogia esquelética. Aonde houve um controle motor. Em vez de eu chegar até lá, já haver porradas ou socos, eu fui até lá e perguntei se tinha alguma dívida. Foi a primeira vez. Depois, a segunda vez, a própria mãe aqui, com respeito a ela, em questão não irais dos seus filhos, mas veja com sabedoria e possa saber a questão de conflitos que ocorrem entre homens e mulheres, foi de novo. Cheguei lá, tinha um rapaz esperando, já para você, já ver tipo espancamento com um cacetete com outro passando para cá. Então eu tive que ver o quê? Eu queria conversar, comunicar nos campos visomotor, ou termos que possam haver paz. Há um escândalo anatômico em destaque, porque nos traz dispositivos relacionados à peregrinação de Israel, entre esses escândalos que aconteceram. Mas nesse escândalo ligado à motricidade humana, houve a segunda fase, que é o controle motor, que é o tempo que o próprio Deus, ou seja, na ciência, na religião, a promessa que vai falando, a promessa, e essa promessa acontece. Aí, entre o que? O controle motor, entre o próprio Messias, que alguns falam que não acreditam, que o próprio Messias vai lá e outras questões que nós temos que respeitar, entre a motricidade humana e a teologia. E aí essa questão que ocorre, o próprio Jesus falava que os próprios discípulos, com a personalidade e temperança, havia traições e causas que haver, ou seja, há um legado. E essas fatalidades ocorreu o quê? Ele foi crucificado, mas houve um controle motor. Eu sei que muitas vezes vai extrapolar questões da nossa vida, que vai haver fatalidades que podem expor mortes, mas sobrevivências, como o autor da vida é Jesus. Com todo respeito aqui, eu respeito as religiões, mas eu coloquei nas fases aqui o escândalo anatômico do Êxodo, de Gênesis, entre os Pentateucos, e relacionado aos outros campos e capítulos e cartas que nós somos, nos traz recomendações. Primeiro ponto, o escândalo anatômico e a motricidade humana. Segundo ponto, o controle motor, para ver o que? Campos recíprocos relacionados também a faculdades e universidades e compromissos. Outro ponto final para fechar entre o livro de Apocalipse, que é uma mistura entre todos, que é a ciência da religião que eu falo, que nos traz um tipo de Armagedon, que está relatado que a abordagem pedagógica esquelética. Nós estamos expostos, não só eu como líder, ou com o tipo de pessoa que eu sou, local ou comunitário, um escândalo anatômico. As fases da caminhada, as fases da peregrinação, como o Bauman fala, as fases que ocorrem entre esse holocausto, como coloquei aqui, são histórias ligadas à própria educação física, que eles defendiam a religião, não importa o que seja, para defender os seus direitos e deveres relacionados às questões. O que eu analisei em campos importantes, não quero sair, não quero me restringir ao que eu estou falando sobre motricidade humana. Estou só fechando um parênteses, um concheiros aqui, e fazendo uma conjuntura relacionada às fases. O escândalo anatômico de Adão e Eva. Aí houve o quê? Sempre o próprio Deus fazendo o quê? Reformas e alianças, colocando homens para ser levantados. Depois, em segundo, não teve jeito, o controle motor. Mas o próprio Jesus fala, aquela cosmogonia, mas ele era Deus, não somos nós. Essa cosmogonia, ou seja, que ocorre entre o centro, que é o próprio Deus, essa leviandade que o homem tem, que fala que não tem pecado, não tem os seus desejos, nos traz uma linguagem de anomia. E aqui acontece que a própria denominação, a própria religião processal, outras questões, nos traz uma pedagogia esquelética entre trevas e o mal. Fica uma teoria de Lacan, lacaniana. Eu não sei o que é bom, não sei o que é mal, nos traz os campos eurianos, heroínas da fé e os heroínos da fé. Esse tipo de processo bioquímico que ocorre, mas depois traz um vazio, uma nostalgia entre as fases da igreja, Bíblia, denominação, que eu não sei, mas essas fases, um escândalo anatômico entre os movimentos
e entre o controle motor, que relaciona a percepção interna e externa, e as questões que ocorrem na pedagogia esquelética, no dia final, que eu não sei, que alguns autores falam que já é o inferno. Nós somos